Roda, Nota, Amadeu, a assessoria Ranieri, do... Ranieri, vamos rodar de novo. Inclusive, ele pega... É porque eu quero chamar a atenção, ele pega um suco, né? Acho que é um refrigerante, né? Vamos ver na sequência. É um parque, você está num parque público, não sei se é no Brasil, e foi abordado por uma pessoa com smartphone. Vamos lá. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, calma. A fala é clara. A fala é clara. O que a defesa dele divulgou de explicação? A assessoria de imprensa do Sérgio Moro, em uma nota, disse que o vídeo foi colocado nas redes sociais fora de contexto, é tanto que só tem uma pequena parte do vídeo e que ele não faz acusação a ninguém. Inclusive questionaram, né, se de fato ele estava se referindo aí a algum caso específico de Gilmar Mendes. Ele disse que a assessoria disse apenas que ia ficar apenas com essa resposta da nota, Amadeu. Então, só disse que, de fato, está fora de contexto e não se referiu a uma acusação ao ministro do STF. Já houve alguma manifestação do ministro Gilmar ou do Supremo, Ranieri? Não, Amadeu, não teve. Por enquanto, nenhum ministro do STF comentou esse caso. Nem o próprio ministro Gilmar. Deixa eu habilitar aqui o meu pleno para que eu possa entender isso, já que meus conhecimentos são parcos e a minha compreensão é muito pequena. Então, olha a frase aqui, ó. Não, isso é fiança. Instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Essa é a frase completa de Sérgio Moro neste vídeo. O que você compreendeu daí, Apoliana? Olha, Amadeu, eu espero que tenha sido uma brincadeira infeliz do ex-ministro Sérgio Moro, hoje senador, porque de fato é uma acusação grave com implicações que ele, como ex-juiz, entende bem esse tipo de fala, né? Diz que se foi numa festa junina, que estava se falando sobre prender, essa brincadeira de prender, sempre tem nas festas juninas, mas eu vou aqui esperar que tenha sido uma brincadeira mal colocada, porque se de fato for uma acusação, a gente sabe o ônus é de quem acusa, né? O ônus da prova, né? O ônus da prova é de quem acusa. O ônus da prova é de quem acusa. Ô, Francis, fora de contexto? Eu achei a desculpa fraca. Desculpa fraca da defesa do senador Sérgio Moro. Lembrando que, inclusive, decisões do STF impactaram diretamente na carreira do ex-juiz, ele que foi declarado suspeito nos processos que envolviam o atual presidente Lula. Então, teria aí essa bronca com o STF e a desculpa realmente, desculpa fraca. Antes de ouvir a Marta e a Cátia, eu quero dizer uma coisa aqui. A bem dos fatos. Não foi a decisão do Gilmar Mendes, ministro do Tribunal Federal, que decretou a suspeição do juiz Moro nos casos envolvendo o presidente Lula. Não foi. Foi uma decisão colegiada. Foi o pleno do Supremo, por maioria de votos, que considerou que a vara de Curitiba não era habilitada para julgar aqueles casos, a competência, porque é um termo que juridicamente é complicado da gente explicar, mas não tinha competência, quer dizer, era vara incompetente para julgar, porque a competência era de São Paulo e não de Curitiba, e o juiz Moro suspeito por conluio com a promotoria. Foi isso. E não foi uma decisão de um ministro, no caso Gilmar, não. Foi da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E mais... Mas inicialmente... E mais, quando o Lula foi preso, houve uma decisão de 6-5 por prisão em segunda instância deste mesmo Supremo Tribunal Federal, que foi uma decisão
de 6 ministros para, naquele momento, mandar Lula para a cadeia. Porque no dia seguinte, Sérgio Moro decretou a prisão de Lula e ele passou mais de 500 dias preso. Quer dizer, foi uma decisão do Supremo, à época respeitada, contra o Lula, respeitada. Assim como deve ser respeitada a segunda decisão do Supremo, que considerou a vara de Curitiba incompetente e considerou o juiz Moro suspeito para julgar aqueles casos. Eu entendo assim, foram julgamentos do pleno do tribunal nos 2 casos. E se houvesse os descontentes, como sempre há em decisões judiciais, eles que recorressem nas vias legais da justiça. Mas é o meu entendimento. Pois não, Marta, sobre as explicações aí da defesa de Moro. Eu achei que as justificativas usadas foram bem fracas. E, assim, a gente sabe que ele está fazendo uma acusação muito séria. Ele está dizendo que o ex-ministro vendia sentenças, né? Se realmente for comprovado, é muito sério. Mas o que eu vejo aí dessa fala de Moro não passa de uma dor de cotovelo. Eu acho que, ultimamente, Moro, ele está bem apagadinho, né? E se a gente for analisar o histórico dele, a credibilidade dele caiu bastante. Então, assim, pode ter sido uma brincadeira de mau gosto, uma péssima brincadeira, mas eu acho que isso aí vem com fundo de ressentimento. Dor de cotovelo aí tem muita. Pois não, Kátia? Amadeu, o que eu vou falar aqui agora são pesquisas, são números e participação minha. Eu acompanho muitos grupos bolsonaristas, grupos de extrema-direita no Telegram. Sim. Existe a piada interna entre esses grupos sobre o ministro Gilmar. E uma coisa é eu fazer uma piada sobre o ministro Gilmar num churrasco, e outra coisa é o ex-juiz, hoje senador, Sérgio Moro, fazer uma piada sobre o ministro Gilmar, trazer desse ambiente virtual que existe, e eu vou explicar daqui a pouco por que essa piada existe, para público, uma piada sobre o ministro Gilmar, na qual se insinua que ele vende sentenças, vende habeas corpus. Teve um levantamento da Agência Estado, ele é de 2020, e ele revelava que entre 2009 e 2020, Gilmar Mendes foi o ministro do STF que mais concedeu habeas corpus, e a maioria deles era para aqueles presos, pessoas presas com pequenas quantidades de droga, né? E a gente sabe que nessa corrente de pensamento da direita e tal, bandido bom é bandido morto e todo mundo tem que estar preso. Então, assim, existe realmente e também tem os 20 habeas corpus que ele deu de envolvidos na Lava Jato. Então, naquela corrente de atacar o judiciário, nesse discurso que a extrema-direita tem, existe essa piada, né, do vendedor de habeas corpus com o ministro Gilmar. Mas, como eu volto a dizer, uma coisa é um churrasco, eu, a Poliana, que gostamos de panelada, tomando cerveja, e falar. Outra coisa é um ministro, é um senador que foi juiz, falar. Então, assim, acho que... E Gilmar Mendes processa. Ele processa mesmo, ele não perdoa ninguém. A gente tem que aguardar aí para ver o desenrolar dessa história. Inclusive, o ministro, o churrasco da Kátia, ele é hipotético. Ah, é verdade. O churrasco da Kátia é hipotético. É só uma comparação. Não, sim, uma fonte aqui que não quer se identificar disse: esse vídeo do Moro é cortina de fumaça por causa da decisão do juiz, pai do sócio dele que mandou prender o Tecla Duran. Tacla Duran, estratégia perfeita. Tacla Duran é aquele que acusou o Sérgio Moro. E que vinha para o Brasil, mas teve a prisão renovada pelo TRF4 e não viajou. Continuou na Espanha, onde ele está. Diz que só virá quando houver um habeas corpus do Supremo garantindo que ele vem, depõe, fica solto e volta. E aí ele vai depor sobre o que ele diz ser verdades e provas que ele diz ter, inclusive com áudios, do envolvimento de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e advogados ligados a Sérgio Moro, Rosângela Moro e Deltan Dallagnol, que receberam propinas, receberam dinheiro de envolvidos na Lava Jato para terem as suas penas aliviadas
pela